Vamos já começando. Vai contar tudo no detalhinho? Vou. Vai abrir o jogo? Detalhinho. Total. Vocês são a maior comunidade de contabilidade do Brasil. Na Os verdade, números de vocês são expressivos. Os números, o alcance, o impacto, o crescimento. Dá um overview do tamanho do negócio de vocês hoje, além do que eu já falei. nosso negócio hoje tem a receita previsionada para 285 milhões no ano. Nós temos 8 mil alunos que frequentam os nossos movimentos e ambientes e cursos e treinamentos. A gente faz mais de 40 eventos por ano. Só em junho nós fizemos 6 ou 7 eventos, salvo engano. E o nosso maior ativo é, dentro do nosso ecossistema, nós temos 60% contadores e os outros 40% negócios que se relacionam com empresários, ou seja, todos os negócios. Então, imagina uma pessoa que ela quer trabalhar para um empresário ou o negócio dela vende para empresário, é um alvo. Quando ela vende para uma base de contadores, é um alvo muito maior. Então, o que gera atração nos nossos negócios, principalmente no nosso negócio educacional, é a base de contadores que nós temos, que cada um tem centenas ou milhares de clientes. E no nosso ecossistema de soluções empresariais, contabilidade, o que faz com que a gente cresça, e eu e a Carla, a gente sempre se posiciona assim, nós não somos a melhor contabilidade do Brasil, mas nós somos a mais conhecida. O mais conhecido vence o melhor. Então a gente não é a melhor, eu não sou o melhor contador, tenho muitos alunos que são tecnicamente melhores que eu, sou um bom contador, mas eu não sou o melhor. Só que o que a gente entendeu o jogo de ser empresário. Ou seja, quais alavancas do nosso negócio que a gente precisa mexer para a gente crescer e tendo pessoas boas no nosso time, que é o nosso time que faz acontecer, não sou nem eu nem a Carla, a gente honra muito o nosso time porque eles fazem acontecer, quem faz acontecer são eles, e as pessoas que acreditam no nosso trabalho faz com que o nosso ecossistema seja forte. E acho que uma palavra que define tudo que a gente vem construindo é confiança. Confiança. Porque para você criar o ecossistema, você precisa ter a confiança do seu cliente, do seu aluno e do seu time. Você precisa ter essa confiança de todo mundo. E a partir daí, quando você tem a confiança, que é o nosso maior poder, é ser humano, é conexão emocional, a gente vende qualquer coisa para a base, cria comunidade, porque tem a confiança a partir do resultado. Tá. Muito bom. Vocês se tornaram uma empresa de educação. Qual foi a visão? O que aconteceu? O que vocês ouviram? O que vocês viram? Vocês tinham uma empresa de contabilidade, inclusive é uma empresa familiar, importante falar. Tem quantos anos a empresa? Vai fazer 30 anos. 30 anos, ou seja, saiu das estatísticas nacionais, as empresas elas fecham, depois de 2 anos tem um percentual, depois de 5 anos tem outro, depois de 10 tem outro. Ou seja, os pais de vocês construíram uma empresa que perdurou, longeva, perene. Vocês vêm mais jovens, traz, sei lá, coisas diferentes, inovadoras, reforça com o que eles construíram. Eu conheço os pais de vocês, são incríveis, queridaço, um beijo para vocês. Só não estão aqui hoje porque estão viajando. Estão certo? Viajar? Certíssimo. E em algum momento, aquela empresa de contabilidade que presta um serviço de contabilidade, que tem um ecossistema de empresários que precisam de serviços de contabilidade, pensa, vamos nos tornar empresa de educação. Qual foi a visão? O que aconteceu? A primeira visão foi quando a gente entendeu o jogo do networking, de estar em ambientes que o nosso possível cliente possa estar, né? Estar no ambiente que os clientes estão. E a gente viu, você me complementa? A gente viu que os contadores eram muito mal vistos. Ninguém queria falar com os contadores. Os contadores não eram vistos como parceiro. A gente era super parceiro estratégico dos negócios. Os contadores eram mal vistos. Porque eles se posicionavam, e a gente foi entender que eles se posicionavam muito como meros emissores de guia e fazendo o básico, nem o básico bem feito, só o básico. Era assim que a gente via que os contadores nos ambientes de negócio estavam. Então, criamos um movimento para trazer educação primeiro para os contadores, para eles
aprenderem um pouco como que a gente já estava crescendo com marketing, com networking, com vendas, ensinar um pouco dessa nossa visão interna para o externo também. Mas ele era o teu cliente? Não, ele não era. A gente, entendendo isso que a Carla falou, que são os ambientes. Nos ambientes a gente não era tão bem visto como um empresário de sucesso. Entendendo que possui uma dor no mercado do nosso segmento. E que a gente quer valorizar o segmento. Só que não dá pra gente se valorizar sozinho. Não dá pra gente ser a melhor contabilidade sozinho. Eu falo que uma mente pequena, uma mente medíocre, ela pensa na própria empresa. Uma mente próspera, ela pensa no segmento, na sua profissão. E se você eleva a profissão, tá todo mundo se levantando junto. Tá. A gente sempre trabalhou com muitas empresas de educação, de contabilidade de educação. Então a gente tem vários cases de empresas grandes que a gente trabalhou de educação e que a gente via margem de lucro alta, responsabilidade baixa perto da contabilidade e um poder de escala ou de escalonamento muito grande. Então a gente falou assim, pô... Peraí, margem alta, responsabilidade baixa e o poder de escalar ou escalonar muito grande. Essa responsabilidade é o que você está dizendo? Responsabilidade, por exemplo, hoje se você entrega qualquer guia errada ou você faz um erro de apuração de imposto e fica a destempo, você paga uma multa e juros para o seu cliente, você se responsabiliza por isso. Tá. A educação é muito mais difícil ter tipos de ônus do trabalho, entendeu? Então a responsabilidade ela é menor. Tá. A responsabilidade ela é menor frente à contabilidade. O risco do negócio contábil é maior do que o risco do negócio educacional. O risco financeiro. Risco financeiro, Tá. E aí, vendo outros clientes, inclusive Joel, Flávio, Caio, outros clientes que a gente atende, players grandes, a gente entendeu. Por que a gente não faz um movimento educacional? Não, por que a gente não faz um movimento educacional? Tem até um cliente nosso que ele criou, você conhece, o maior ecossistema para odontologia. A gente trabalhava para ele e falava assim, cara, se esse cara está trabalhando para odontologia, por que eu não posso nós sermos protagonistas para o nosso mercado? E eu falo para todos que estão aqui, a plateia e que estão assistindo, todos nós somos mentores de educação. Todos nós treinamos o nosso time, a nossa família e os nossos clientes. E quando você vê, principalmente quem me acompanha mais de perto, acompanha a Carla mais de perto, coloca meta, objetivo e faz aquilo que a gente fala para fazer, o resultado educacional é assim, ó, é muito rápido, é tudo muito rápido. Tanto que a gente começou a fazer o primeiro movimento, foi em 2021, a gente não tinha mentoria, a gente não tinha movimento, então a gente falou assim, vamos fazer um evento. Fizemos um filme, Missão Contador, de 007. Foi 21 aqui. 2021. Nossa, passou rápido, eu lembro. Não, então, puta filme. E aí, na nossa expectativa, fala, vestimos uma grana. Tá bonito o filme, nós temos resultado, vai vir um monte de gente na nossa imersão. Vieram 28 pessoas só. Aí foi a primeira imersão com 28 pessoas, depois no segundo ano 500 pessoas, no terceiro ano 1.000 pessoas, ano passado mais de 3.000 pessoas e esse ano 5.000 pessoas. E em 2028 a gente está profetizando um estádio. Então a gente vem num movimento crescente educacional de eventos. E aí em 2023, Flávio, você e o Caio chamam a gente para ser cofundadores da MLS, cofundadores da Liga. E aí eu lembro, né, cara, que a gente chegou e a gente tinha uma previsão. Eu cheguei e falei assim, olha, a gente vai ter 50 alunos em um ano. Vamos, time, vamos! Uhul, vamos! 50. Aí, o que aconteceu? A gente fez 50 alunos em 13 dias. Então, do mesmo jeito que eu falo que eu fiquei surpreso, né? Você fala, campeão não se surpreende, mas os nossos alunos também, o resultado que eles fazem muito rápido. E muitas vezes nem eles percebem que estão fazendo um resultado tão rápido. Sim. Tanto que a gente metrifica o resultado deles pra gente ver, cara, você cresceu muito rápido. Então, e isso que é legal, e é aprendendo em ambientes. A Carla começou falando de ambientes. Nada disso teria acontecido se a gente não tivesse entrado no ambiente certo, no momento certo, sem ter condição financeira para investir. E tendo sido exposto, né, a esses estímulos de investir na educação, de se sentir desconfortável mas por que eu sou minha classe é tão mal vista se a gente é tão legal, né? Se a gente faz tão bem feito a nossa parte. Então, esse desconforto faz a gente crescer muito. E só complementando, durante essa trajetória, a gente não só mentora contadores, mas também os outros empresários, que é o que a gente falou no começo, mas só para ficar claro, que depois a gente abriu o leque, a gente vai para empresários, empreendedores, mulheres empresárias, enfim, porque aí a gente foi abrindo o leque, porque
tudo que a gente ensina pode ser aplicável se numa contabilidade, que é um mercado tão tradicional, a gente teve tanto resultado, por que não nos outros? Então é marketing, vendas, gestão de pessoas, processos, então pode ser para qualquer negócio. A bem da verdade, Joel, tudo é gestão. Como a Carla falou, a gente abriu o leque porque se o nosso funil ficar muito limitado, o mercado endereçável ali são 550 mil contadores, mais de 80 mil escritórios de contabilidade. Então a gente abriu o leque, tudo é gestão. E eu sempre falo, tem 3 tipos de bolha. A ultra bolha, que é aquela bolha pequena, que é a pessoa que só vive no escritório. Tem a bolha, que é a bolha do segmento, pessoas que vão em eventos do segmento. Mas a gente conseguiu furar a bolha. Então a gente primeiro se tornou conhecido fora da bolha para ser reconhecido na bolha. A bolha não reconhece você antes de ser conhecido fora dela. Certo. Então a gente mentora hoje contadores, empresários, advogados, arquitetos, engenheiros, empresas de sistemas. Por quê? Porque é um movimento, todo mundo ali está contribuindo, todo mundo ali está crescendo e o melhor, todo mundo está se divertindo. Porque ensinam pra gente que você não pode se divertir no meio da jornada, tem que ser muito sério. Nosso trabalho é sério, mas não é porque é sério, precisa ser chato, tem que ser divertido. Tem que rolar um pagode, não tem? Que você fala, tem que rolar um pagode. No nosso caso é o axé. O axé, no nosso caso é o axé. Tem que ser divertido, cara. As pessoas mais inteligentes que eu conheço, elas trabalham, se divertem ao mesmo tempo. Tá, eu tenho aqui algumas anotações que são importantes. Então eu vou revisitar essas minhas anotações e vou fazer a pergunta. Vocês fazem 40 eventos por ano, mas antes de fazer 40 eventos por ano, vocês participam dos eventos. Quando vocês foram participar desses eventos, desses ecossistemas prontos, então tinha um ecossistema de uma bolha, você foi lá. Aí tinha um outro ecossistema, outro ecossistema, outro ecossistema e outro ecossistema. E de tanto frequentar tantos ecossistemas, vocês descobrem, percebem, notam que deveriam criar também um outro ecossistema. Mas para esse ecossistema se sustentar, tem uma coisa que é muito mais forte que sustenta o ecossistema, que é ter uma comunidade antes. Tá? Eu crio uma comunidade e faço negócios a partir dessa comunidade. Mas antes de chegar aí, pensa na Serac. Vocês entraram nos ecossistemas para falar da Serac. Só por esse motivo já deu ROI para a Serac? Total. Pensa assim, ó, aqui tem vários empresários. Cada um tem os seus negócios. E assim, de bate pronto, cara, eu quero entrar num ecossistema de empresários para o meu negócio melhorar. Eu sei que depois o negócio ganha motor 2, ganha adjacência, ganha comunidade, mas só por entrar nos ecossistemas, investir high ticket. High ticket. Já se paga? Já se pagou? Já se pagava? Total. Eu falo que o ambiente determina quem você é e quem você quer se tornar. Então você entra no ambiente, você já está validado. Só que aprendendo muito sobre ecossistema e tendo os nossos próprios ecossistemas, a gente entendeu que tem 3 tipos de pessoas que participam desse ecossistema. Tem a pessoa que ela precisa da direção e ela segue o que o mentor fala, Ok. que é 70%. 15% é a pessoa que ela, mesmo sem o mentor fazer qualquer coisa, ela vai conseguir ter sucesso nesses ecossistemas. Ela é 100% intencional. E existe 15% que não adianta você fazer nada, você pode ir trabalhar no lugar da pessoa que ela não vai dar resultado. Onde eu quero chegar? A gente acredita muito na intencionalidade, tanto que é um dos valores da nossa empresa, né? Intensidade e intencionalidade. Então, quando você é intencional, você tem que entrar no ambiente e falar assim, bom, eu vou ter a direção desse ecossistema, mas a velocidade sou eu que imprimo. Se eu não me conectar mais, se eu não me relacionar mais, se eu não ligar mais, se eu não for mais disponível, se eu não agregar valor nesses ambientes, nada acontece. Então nós temos diversos alunos. A maioria tem muito resultado. E a minoria que não tem resultado é porque não toma uma direção, não imprime velocidade. Não adianta, a pessoa entra achando que vai acontecer um milagre. Mas não é. O treinador, o mentor, ele vai falar aquilo que a pessoa precisa ouvir, não o que ela quer ouvir. Só que ele muitas vezes não pode pegar na mão dela para fazer por ela. Certo. Só que quem faz, lembra, sempre fala, não é como você fala, é para quem você fala. Exato. Ou seja, para quem você fala. Você falou pro cara certo, pra mulher certa, vai fazer da ROI. E a gente investiu no nosso primeiro ambiente, a gente faturava perto dos 100 mil reais por mês, naquela época, 2016. E a gente investiu 50 mil reais, que era muito dinheiro pra gente. E aí a gente, depois de 8 a 10 meses, a gente olhou e falou assim, caramba, desse ecossistema, tá me voltando 50 mil reais que eu investi no ano em receita bruta por mês.
Aí no segundo ano 100, terceiro ano 200, até o ano passado 1 milhão e esse ano 4 milhões. Você investiu em ecossistema. Vamos investir em ecossistema. Estamos investindo, na verdade, né? Parcelamos, estamos investindo. Teve, na época que a gente ainda não tinha educação, nós crescemos 1000% só por conta dos ecossistemas que a gente estava. 1000? 1000%. Em 3 anos. 1000%. Então, a Esse lógica é uma lógica nítida. Ó, no primeiro, vocês investiram 50 mil, voltou 600, 12 vezes. 2 vezes. Ué, então vou repetir essa lógica. Tem outros ecossistemas? Vou repetir essa lógica, mas tem uma observação aqui, ó. 70% direção, 15% intencionalidade, e tem os outros 15% que não avança. E a gente conhece gente que entra no ecossistema, senta, fica passivo, E depois reclama. e depois reclama. Poxa, você só não vai avançar se você não for, você não, né? E se você não for intencional. E Porque não tem como. sabe uma coisa de ecossistema? Todos vocês que estão aqui, hoje a gente está com uma plateia no JJ Podcast, todos aqui são soldados, ou seja, todos aqui fazem. Todos aqui têm resultados. Porque uma coisa que você não pode tomar na sua empresa e adotar na sua empresa é o princípio da isonomia. Isonomia é tratar todo mundo com igualdade. Tá errado. Você tem que tratar os iguais como iguais, os desiguais como desiguais. É um princípio do direito. Sou contador e advogado, é um princípio do direito. Então o que significa? Se tem pessoas aqui que fazem mais, que investem mais, que caminham mais junto, que entenderam o jogo, por que não tratá-las de forma diferente? E é isso que a gente faz também na nossa empresa. As pessoas falam, né, cara? Mas lá tem os queridinhos do Serac, né? E o que a gente responde? Tem mesmo. Tem mesmo. Porque a pessoa chega antes, dá mais resultado, trabalha depois, quer ser queridinho? Seja mais próximo. Então, eu tenho certeza que você, imagino eu, que também tem as pessoas que caminham mais ao seu lado. Sim. Porque você não vai tratar todo mundo igual. Não dá pra tratar todo mundo igual. Porque se você tratar todo mundo igual, a pessoa que faz menos, você vai estar tratando o outro que faz mais de forma desigual. Sim. Então, tudo isso vai ao encontro de comunidade, de ecossistema, de construção mesmo. A comunidade, ela quer ser reconhecida, né, Carla? E Joel, um passo antes dos ambientes foi a gente tratar a nossa comunidade. Foi a nossa primeira grande virada de chave para começar a crescer, foi investir em cultura de empresa. Então, antes de tudo, a nossa cultura começou a ser muito forte. A gente se especializou, fez cursos sobre isso e implantou na empresa. Então, nós já éramos um time sonhando o mesmo sonho, com a mesma vibe, remunerando estrategicamente os funcionários, pensando no bem-estar do colaborador. Sempre foi uma contabilidade legal, com festas, com um ambiente próspero, para aí a gente dar o passo para o externo. Então, a gente pensou primeiro nas nossas pessoas. Claro que isso foi um processo também para a gente, mas a nossa construção de comunidade, por que a gente tem uma cultura tão forte já nos clubes? Porque começa no nosso time. Lógico. Começou no nosso time, aí veio a visão do externo e depois a gente juntou as duas coisas. Então, por que não para o externo colocar essa comunidade e fazer acontecer também para os nossos alunos e mentorados? Quanto vocês, faz um look back até 2020, quanto vocês vêm crescendo por ano? Cara, olha, de 2016, que foi até o 2020, a gente cresceu mais de 1000%. E depois a gente oscilou entre 28% a quase 60% ao ano. Tá. Dependendo de quanto a gente investia para crescer. A gente chegou a investir uma época em mais de 10 grupos de masterminds. Só eu estava em 8. Teve evento que no mesmo final de semana eu tinha 3. Então, o motorista me levava para um lado, meu pai me pegava do outro e ia para um outro. Então, assim, é uma loucura. Então, eu ficava um dia só em cada evento. E aí você fala, poxa, mas essa loucura, será que vale? Vale. Sua vida é corrida? Eu pedi para ser corrida. Eu pedi isso. Eu pedi para ter o que eu tenho hoje, para Carla. A gente faz aquilo que a gente pediu. Então, assim, foi no dia 1, a gente sempre quis ser reconhecido, tá em movimento, aparecer na rede social, aparecer nos veículos de informação, podcasts, revistas, a gente pediu isso. Então, cara, a gente não tem do que reclamar, a gente imprimiu velocidade mesmo. Só que depois desse movimento de ecossistema de ambientes, a gente entendeu o movimento da internet. Que aí eu não estava na internet, eu via outras pessoas na internet e falei, já sei, eu vou começar a produzir conteúdo técnico, a Carla também. E aí, nesse momento, a gente achou que isso por si só seria relevante. Não foi. E aí, a gente mudou o jogo de novo.
seja, a gente reconstruiu de novo. A gente começou a trazer o entretenimento, infotenimento. Então, mostrando nosso dia a dia, mostrando conteúdo. Só que é muito fácil achar que o resultado vem do dia para noite. Mas desde 2021, passar a produzir quase conteúdo todo dia na internet, eu digo quase, porque quando a gente sobe na internet é porque vai acontecer alguma coisa no dia seguinte. Por exemplo, ontem mesmo eu apaguei os stories para o que aqui ia estar aqui hoje. Então tudo tem um hack. Mas o que a gente vem entendendo, o sucesso encontra a gente em movimento. Não tem jeito. A gente está em movimento sempre. Eu falo, Joel, que falo para todos os meus alunos mentorados, a Carla também incentiva muito as pessoas a fazerem movimentos. Elas esperam, elas acham assim, porque o Johnny, a Carla, o Joel fazem um evento de podcast para mais de 100 pessoas aqui e tal, eu também tenho que fazer. Cara, o movimento é você começar pequeno. Tem uma sócia nossa de um clube, que ela é de uma cidade do interior, ela começou um movimento, ela é uma empresa pequena, ela começou um movimento no interior, ela fazia um movimento de treino, ela é uma contabilidade, de treino, e chamava os empresários para treinar e pagava o personal num campo da cidade. Começou o movimento de treino, uma hora ia 1, 2 empresários, depois 10, depois 20 e tal. Ela começou a fazer cafezinhos, que ela não pagava o cafezinho, mas ela aglutinava as pessoas, né? Chamava as pessoas e tal. O que aconteceu? Ela fechou com a maior construtora da região. O bendito Cacau da Cacau Show tá querendo patrocinar os eventos dela. Por quê? Porque ela tá em movimento. Então não precisa. A Kelly tá aí? Tá. Ô, Kelly, tá aí. Ó. Ela tá aí. Ela tá aí. Kelly, uma salva de palmas. E o Maurício também. Eu não tinha os vistos, tanto que eu procurei, eu não tinha os vistos. Eu esperei você terminar de falar. Eu vi você agora, Pia. Ela tá aqui, e eu sempre dou o exemplo dela porque ela começou um movimento pequeno e hoje tá arrebentando. E falou que o ano que vem vai te levar pra lá. Falou que o ano que vem vai te levar pra lá. Isso. Isso é bom. Muito bem. Muito bem. Mas isso, Joel, nesses ambientes, as pessoas te mostram muito caminho. Só que um grande mentor, uma grande mentora, um grande mentor, ele caminha o caminho. Boa. Você não me mostra só o caminho, você não aponta só uma direção, você caminha o caminho para eu ver como você está caminhando. Uhum. E se você está na minha frente e você tropeça, eu falo, opa, não vou tropeçar ali. E aí eu tô lá na frente dos meus mentorados e falo assim, cara, eu tô caminhando esse caminho, vamos. É CDN, todo mundo tá... A galera tá viciada aqui, depois você vai falar com ele, os caras tão viciados em CDN. Você gosta de CDN? Funciona, né? É muito bom o CDN, gente. CDN, senhores, é call do nada. Você liga para uma pessoa e fala para ela que você quer ajudá-la e como que você poderia ajudá-la o mais rápido possível e de uma maneira assim, até chega a ser inimaginável, impressionante. Ela fala, putz, eu topo. Vamos caminhar junto, né? É tão prático, é tão simples, é tão sem burocracia. CDN. Caminho. Caminho. Johnny, Carla, eu sei que empresários, e vocês têm muita experiência com empresários, empresário acerta, empresário erra, empresário aprende, empresário é valente, mas tem pelo menos assim, 6 coisas, 3 para Carla, 3 para você, que vocês sabem que se vocês investirem tempo, energia, dinheiro e foco vai dar resultado? Vou aprofundar um pouco mais. Minha pergunta é uma pergunta de direção. É uma pergunta dos 70% aqui. Vamos lá. Eu sei que a gente erra e acerta, que tem vários desafios, mas hoje, com a experiência que vocês têm, com tantos colaboradores, com tantos clientes, com o maior ecossistema da área de vocês, se você colocar tempo aqui, porque tem que disponibilizar a agenda. Vocês disponibilizar a agenda, eles disponibilizar a agenda. Foco é assim, vou olhar para isso. 100% da minha energia, ou quase 100% da minha energia. Tá? Energia, que é intensidade, tá com presença, e dinheiro, investimento. Olhar como investimento, não como gasto. Vocês sabem que vai dar resultado? Eu preciso de 3 para cada um, porque agora vai vir um mapa. Vocês estão prontos? Pode falar. Sim, né? Pode falar com segurança que, cara, se você colocar aqui, vai ter resultado. Primeiro. Que eu vou anotar porque eu vou aprender.
Vai um de cada. O que você Bom, acha? você que manda. Se você quiser, faz os seus 3, você é primeiras damas. Primeiro, investir em você. Você é a sua prioridade. O empresário esquece que você é em primeiro lugar. Então, a sua saúde, o seu bem-estar, o que você gosta de fazer, principalmente a saúde, né? Eu acho que quando a gente vê os empresários que já têm resultados, mas não tão botando energia, foco e tempo neles mesmos, deteriora, vai tudo por água abaixo. Dá um exemplo de Para. investimento em si. Deixa material. assim. Academia, ir no médico. Médico. Água. Eu tava falando com as meninas hoje, o quanto a gente vê mulheres que não foram aos médicos e depois colhem resultados muito, muito importantes, né, de saúde, que um simples acompanhamento, uma simples agenda de acompanhamento médico e acompanhamento de saúde já melhoraria, sabe, Joel? Eu acho que tudo que você constrói em termos de empresa ele acaba se você não tem saúde, se você não tem saúde mental. Então, no detalhinho, botar na agenda o seu tempo de qualidade com a família, botar na agenda o seu tempo para você se exercitar, o tempo para você se alimentar. A gente vê muito empresário que não almoça. Sim. Sabe? Então, esse ponto eu acho que para todas as outras coisas se você não focou o tempo nisso. Só pegar um gancho que eu concordo com ela, nisso que ela fala, ainda no ponto número 1. Eu falo que o empresário tem que ter 4 tipos de saúde. Saúde financeira, saúde espiritual, saúde mental e saúde física. Então esse é o cuidado que o empresário tem que ter. São os 4 tipos de saúde. E tudo isso, quando você está bem com você mesmo, você faz bem para o negócio. Não existe CNPJ forte com CPF fraco. Sim. E tudo isso também está ligado à família. Tem muito empresário que não cresce porque tem problema com a família. Tem alguma desilusão com a família, ou algum bloqueio com a família, ou não perdoa alguém da família. O Joel, eu treino meus mentorados, a Carla também, a gente faz muito assim. Muitas vezes a gente é o mentor e o treinador, mas muitas vezes nós somos os psicólogos. E aí você vai a fundo, você vê porque o cara não está dando resultado. Muitas vezes é um problema familiar. Então, a gente caminha com a nossa família o tempo todo, os nossos pais vão em todos os eventos. Minha esposa está aqui maravilhosa, linda, te amo. Está aqui, tá com a gente, mentora, palestrante. Então, assim, a gente está o tempo todo junto. E, assim, você precisa se reconectar com a sua família. É tão importante isso e muitas vezes as pessoas não percebem. Eu falo, poxa, por que as coisas não estão caminhando na minha vida? Tem algum bloqueio familiar? Você tá com algum problema familiar, algum perdão que você precisa... Cara, perdoa. Quem tem mais consciência, perdoa. Então, assim, esse pensar em você envolve muitas coisas e é um bom ponto realmente que a Carla falou. Boa. Mais 2, Carla. Segundo, pessoas. Minha especialidade. Liderar pessoas. Primeiro assim, falando estrategicamente, como que a gente multiplica nosso tempo? Né? Porque você falou de tempo. Treinando pessoas. Você clona seu tempo, você multiplica seu tempo por meio das pessoas. E não só isso, você consegue pessoas complementares a você. Então, você melhora o seu tempo distribuindo funções e treinando e melhorando. Fora que você dá oportunidades para as pessoas crescerem. Então, liderar é um privilégio. Em primeiro lugar, é um privilégio. E de dar as oportunidades para as pessoas. Segundo, que você multiplica o tempo. Se tudo para em você, você é o gargalo da sua empresa. Certo. Então, investir tempo em pessoas, porque aí você vai conseguir liberar o seu tempo e crescer. Então, esse é o ponto-chave, foi a primeira coisa. Como é que você faz isso, Carla, assim, na dinâmica do dia a dia? Como é que é a tua rotina com times, reuniões, treinamentos, feedbacks? Como é que é isso aí? Hoje em dia, eu por muito tempo fui a gestora da alta liderança, né? O Johnny, ele saiu muito, contando a nossa história, o Johnny saiu bastante para os eventos externos e eu fiquei por muito tempo no interno. Então, ele vendia 5 contratos por dia e a gente tinha que botar dentro de casa para fazer acontecer. Agente do caos. Agentes do caos. Era
Era o caos. Então, como que a gente faz? É com liderança, a cultura é top-down, então você treina a liderança Tá. e principalmente sendo espelho, então não tem como treinar se você não for o que você está pregando e trazendo. Então, hoje em dia, que a gente é muito maior, eu falo com o nosso CEO, que é o Thiago que está aí, e os nossos diretores também, e alguns gerentes, essa é a nossa base. E a parte comercial, mas a cultura é top-down mesmo. A gente tem a Liga do Serac também, que são os 50 cargos estratégicos. Essa liga, ela anda bastante com a gente, ela vive o que a gente fomenta eles muito mais para que a cultura vá descendo até lá embaixo na operação. Certo. Então, o meu dia a dia é algumas reuniões com o time. Você tem Mas quantos diretos junto. diretos, assim? Tenho 10 aproximadamente. 10. É. Aí desses 10, ramifica para mais quantos? De 10 em 10 no máximo. Tem que... Aí vai para 100. É. Aí A desse gente 100 tem vai para... metodologia ágil. É. Entendi. Tá, investir em pessoas, investir em si. Terceiro, qual que é? Terceiro é se tornar conhecido. E aí dentro do se tornar conhecido, eu não sei se a gente ramifica mais para a parte presencial e a parte digital. Então, estar em ambientes, ir aonde o seu cliente está foi de grande importância para a gente. Sim. Na parte pessoal, principalmente na nossa área que a confiança é muito importante. Uhum. E aí você se conectar pessoalmente com as pessoas é muito importante, porque tem alguns ramos que só no digital já funciona muito bem. Na contabilidade é um pouco diferente. De relacionamento. Precisa de relacionamento. Então, se relacionar com as pessoas, sair da sua bolha, sair da sua casinha e ir para esse lado. E a parte digital, investir no marketing digital, que também, quando a gente faz audiências pequenas, médias, grandes, a gente pergunta, quem que produz conteúdo? A gente acha que vai ser um monte de gente que produz conteúdo, porque a internet já está aí há muitos anos. E poucos levantam a mão. Então, eu sempre falo assim, tá, beleza, vocês viram que a maioria não levantou a mão, né? Mas você quer ser a maioria ou você quer fazer a diferença? Fazer a diferença é só estar no digital, produzir conteúdo, mostrar quem você é, para as pessoas se conectarem com você no digital e também no físico. Então, Muito bem. Nós temos aqui investir em si, investir nas pessoas e tornar-se conhecido, tanto em grupos de network, no físico, sobretudo por causa da natureza do negócio de vocês, que é baseado em confiança. Todos os negócios que têm uma natureza muito forte, baseada em confiança, precisa desse ponto de contato, tá, gente? Ponto de contato em... Lembra, a minha pergunta foi sobre investimento de foco, tempo, energia e dinheiro, hein? Eles estão dizendo, a Carla especificamente está dizendo que se você colocar foco, energia, tempo e dinheiro nesses 3 itens, vai trazer retorno para você. A pergunta foi essa.